A barragem de Ataturk foi construída no rio Eufrates em 1992, como a estrutura-chave do projeto do sudoeste da Anatólia, o famoso GAP. É uma barragem de enrocamento com um núcleo central que levou 7 anos para ser construída. A barragem de Ataturk eleva-se sobre as planícies e é certamente uma visão bastante notável. A barragem foi originalmente construída para gerar energia e irrigar água para a planície de Harran, bem como outras planícies da região. Foi inicialmente chamada de Barragem de Karababa, mas o nome foi mudado para homenagear o fundador da República da Turquia. Atrás da barragem fica o terceiro maior reservatório da Turquia, o Ataturk Dam Lake. É mais parecido com um mar do que com um lago, pois seu corpo se estende por 817 quilômetros quadrados. O reservatório é agora um local popular para esportes aquáticos e todos os anos, em setembro e outubro, recebe o Ataturk Dam Water Sport Festival. O evento é organizado pelo Comitê Nacional Turco das Olimpíadas, juntamente com outras grandes organizações e atividades que incluem esportes aquáticos, remo, canoagem, natação e vela. A represa Ataturk se tornou muito atrativa para o ramo turístico e ajudou a crescer a região. Além da produção de energia elétrica, este projeto multiuso de grande escala aumentou a produção agrícola devido à irrigação e proporcionou pesca abundante e recreação no reservatório. Os benefícios, incluindo a criação de oportunidades de emprego, ocorrem não apenas na região, mas também em todo o país. A barragem de Ataturk está localizada entre as províncias de Adıyaman e Şanlıurfa, 180 quilômetros a justante da barragem de Karakaya, a 28 quilômetros do distrito de Bazova, em Şanlıurfa. Houve disputa entre a Turquia e seus vizinhos em relação ao abastecimento de água, e espera-se que tais disputas se tornem mais comuns à medida que a água se torne um bem mais valioso no Oriente Médio. Esse é o Construction Time. Eu sou Luciano Guimarães, e neste vídeo vamos entender sobre o Ataturk Dam, a mega barragem da Turquia cercada pelas montanhas. Mas antes de começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações para sempre acompanhar os próximos conteúdos daqui do Construction Time. A barragem de Ataturk faz parte ao projeto GAP, um grande esquema sustentável, multissetorial e integrado da Turquia. Construído tanto para gerar eletricidade quanto para irrigar as planícies da região, foi renomeado em homenagem a Mustafa Kemal Atatürk, o fundador da República Turca. É a maior das 22 represas do projeto, 19 usinas hidrelétricas e rede de canais de irrigação que estão sendo construídas nas bacias do Eufrates, Tigre e Alta Mesopotâmia. Previsto na década de 1970, o plano diretor do GAP visa desenvolver 9 províncias administrativas da região sudeste da Anatólia. Desde 2009, quase 30 bilhões de dólares foram gastos no projeto GAP, dos quais 70% foram concluídos. Ele engloba a infraestrutura urbana, rural e agrícola, bem como a indústria, educação, transporte, saúde, habitação, turismo e outros setores. Os projetos nos rios Eufrates e Tigre fornecerão água para irrigação e energia para áreas áridas no sudoeste da Turquia. A área total do esquema de irrigação é de cerca de 75 mil quilômetros quadrados. É composto por 46,2% de terras de cultivo no semiárido, 20,5% de florestas e 33,3% de pastagens secas. Todos os canais de irrigação foram concluídos em 2020. A GAP dobrará a área de irrigação e a produção de hidroeletricidade da Turquia, e também aumentará a renda per capita na região em 50%. Espera-se também quadruplicar o Produto Nacional Bruto e dar emprego a 2 milhões de pessoas. Em seu perfeito funcionamento, o projeto deverá fornecer água para cerca de 1,8 milhões de hectares de terra e também gerar cerca de 7.476 megawatts de energia. O custo total estimado do GAP é de 32 bilhões de dólares. Como os objetivos de desenvolvimento regional mudaram significativamente e as ambições cresceram na década de 1970, o plano original sofreu grandes modificações.
A mudança mais importante no projeto foi abandonar o projeto da barragem de Middle Carababa e adotar o projeto da barragem de Ataturk para aumentar as capacidades e armazenamento e geração de energia da barragem. A represa Ataturk fica no meio das 5 represas atualmente em operação no rio Eufrates. A barragem Caracaia e a barragem Keban estão localizadas a montante de Ataturk, enquanto as barragens Carcames e Biredik estão situadas a junçante. A barragem de enrocamento com núcleo central tem um comprimento de crista de 1.820 metros e altura de 184 metros. E tem um volume de 84,5 milhões de metros cúbicos. A barragem de Ataturk tem a captação de 95.240 km² e um fluxo anual de 26.585 milhões de metros cúbicos. Chamado de Lake Ataturk Dam, é o terceiro maior reservatório do país, superado pelo Lake Tus e pelo Lake Van. O reservatório de 817 km² pode conter um volume de 48,7 km³ de água. O nível do reservatório cheio do lago é de 542 metros acima do nível médio do mar e o nível operacional mínimo é de 526 metros. 2 túneis paralelos de 26,5 km de comprimento e 7,62 metros de diâmetro do sistema de túneis de irrigação de Sanliurfa desviam a água do reservatório para as planícies da Mesopotâmia Superior. O sistema de túneis possui vários canais ramificados e redes de irrigação. A primeira água começou a fluir naturalmente para a planície de Harã e as áreas vizinhas para a agricultura em novembro de 1994. O projeto da represa Ataturk apoia a irrigação de cerca de 727.700 hectares de terra nas planícies de Mardinse e Lampinar. A água da barragem é alimentada para uma usina hidrelétrica acima do solo de Sanliurfa. É composto por 8 turbinas Francis de 30 megawatts, com capacidade total instalada de 2.400 megawatts. Cada turbina tem vazão nominal de 218,5 metros cúbicos e altura monométrica de 151 metros. Uma linha de transmissão de 380 volts com 5 km de extensão transmite eletricidade. A usina hidrelétrica de Ataturk gera 8.900 kWh de eletricidade por ano. A barragem, cuja construção foi iniciada em 1983, foi colocada em operação em 1992. A altura da barragem com 8 turbinas é de 169 metros. É uma barragem do tipo Rockfill, onde mais de 50% do volume total é formado de pedras naturais ou britas, sendo uma espécie de barragem de aterro. O volume do tronco é de 84,5 milhões de metros cúbicos. A superfície externa é argila e solo dentro da rocha. Com a pressão do lago da represa, a altura da sua primeira construção foi reduzida em 10 metros. A sua construção foi iniciada em 4 de novembro de 1983. A barragem, cuja conclusão foi em 1992, para fins de irrigação e energia. Ela ocupa o 5º lugar entre as barragens construídas no mundo até hoje, em termos de 84,5 milhões de metros cúbicos de rocha e terra e volume de aterro. Em termos de altura, acima do nível do rio, o nível mínimo da água chega a 513, o nível ideal chega a 526 e o nível máximo chega a 542 metros. Para a geração de energia na barragem, a profundidade deve ser de pelo menos 133 metros. O comprimento da parede da barragem é de 1.644 metros e sua largura é de 15 metros. A barragem principal é do tipo enrocamento, com um volume de 84,5 milhões de metros cúbicos, composta essencialmente pelas seguintes zonas. O núcleo central de argila impermeável. No topo, o núcleo tem cerca de 10 metros de largura. Os limites do núcleo amontante é 1 vertical, 0,4 horizontal, e a junçante é 1 vertical, 0,01 horizontal, respectivamente. A concha junçante consiste em preenchimento de rocha basálica e zona interna de calcário plate. A estrutura do vertedouro é do tipo ogiva, com 6 vãos, cada um comandado por uma comporta radial de 16 por 17 metros. Sua capacidade máxima de descarga
é de 16.800 com o nível de água no reservatório. 3 túneis de desvio encontram-se na margem esquerda com eixos latitudinais paralelos espaçados em 30 metros cada. A capacidade de descarga típica de cada túnel é de 850 metros cúbicos segundos. A área total de irrigação da represa Ataturk é de cerca de 932.500 hectares. A usina hidrelétrica Ataturk está equipada com 8 unidades, cada unidade com capacidade instalada de 300 megawatts. Cerca de 10 cidades e 156 aldeias de 3 províncias estão localizadas ao redor da represa do Lago Ataturk. O lago oferece um local de pesca e recreação. Para fins de transporte, várias balsas foram operadas no reservatório. O lago do reservatório é chamado de mar pela população local. Originário das terras altas do leste da Turquia, o Eufrates é o rio mais longo do sudoeste da Ásia. O rio tem 2.800 quilômetros em um volume de 35,9 bilhões de metros cúbicos por ano. Ele flui através da Síria e do Iraque, juntando-se ao Tigre para formar Chatul-Árabe, no sul do Iraque. Em seguida, descarrega no Golfo Pérsico. O projeto Turkey-Gap tem recebido forte ressentimento político do Iraque, Síria e outros países ribeirinhos, pois reduz significativamente o fluxo do Eufrates. No entanto, em 2009, os 3 países iniciaram negociações para estabelecer uma instituição de água para resolver questões relacionadas ao compartilhamento das águas Eufrates ao Tigre. Cerca de 90% do fluxo anual total do Eufrates se origina na Turquia, enquanto a parte restante é adicionada na Síria, mas nada é contribuído rio abaixo no Iraque. Em geral, o córrego varia muito em seu fluxo de estação para estação e de ano para ano. Como, por exemplo, o fluxo anual na fronteira com a Síria variou de 15,3 km em 1961 a 42,7 km em 1963. A Turquia considerou começar a monitorar os 2 rios que cruzam a fronteira e compartilhar dados relacionados com o Iraque. Em 1980, a Turquia e o Iraque especializaram ainda mais a natureza do protocolo anterior, formando um conjunto sobre questões técnicas, ao qual a Síria também se reuniu mais tarde, em 1982. A Turquia garantiu unilateralmente permitir 15,75 km cúbicos por ano, 500 metros cúbicos por segundo de água através da fronteira com a Síria, sem qualquer acordo formal sobre a partilha de água do Eufrates. Em meados de janeiro de 1990, quando a primeira fase da barragem foi concluída, a Turquia reteve totalmente o fluxo do Eufrates por 1 mês para começar a encher o abastecimento. A Turquia notificou a Síria e o Iraque em novembro de 1989 sobre sua decisão de encher o reservatório por um período de 1 mês, explicando as razões técnicas e fornecendo um programa detalhado para compensar as perdas. Os vizinhos protestaram veemente. Neste ponto, a represa Ataturk cortou o fluxo do Eufrates em cerca de 1/3. A Síria e o Iraque afirmam estar sofrendo escassez severa de água devido ao desenvolvimento do GAP. Ambos os países alegam que a Turquia está intencionalmente retendo suprimentos de seus vizinhos a Jussante, envolvendo a água em uma arma. A Turquia nega essas alegações e insiste que sempre forneceu aos seus vizinhos do sul o mínimo prometido de 500 metros cúbicos por segundo. Argumenta que o Iraque e a Síria de fato se beneficiam da água regulada pelas represas, pois protegem os 3 países ribeirinhos de secas e inundações sazoniais. Como a maioria das nações do Oriente Médio não confiam uma nas outras, elas tentam não depender de outras. Isto é especialmente verdadeiro na área da agricultura. Embora muitos itens alimentares possam ser mais baratos de importar, a maioria dos países prefere cultivar seus próprios alimentos. Isso usa uma grande parte dos suprimentos de água disponíveis em algumas nações. Por exemplo, a Jordânia usa 73% de sua água para a agricultura. Esses países pobres em água precisam reservar água suficiente para fins domésticos e depois usar o que sobra para a agricultura, de acordo com alguns especialistas. Isso certamente faz sentido do ponto de vista econômico, mas o medo e a desconfiança têm mais a ver com a política no Oriente Médio
do que com o sentido econômico. É uma questão que preocupa a todos os envolvidos. Enquanto todo o processo é desenvolvido pelos países, o funcionamento da represa não para. Os reservatórios das barragens são lagos artificiais, onde a vida dos peixes deve ser capaz de desenvolver como nos lagos naturais e fornecer uma fonte abundante de alimentos para as populações ribeirinhas, bem como oportunidades para a pesca recreativa. O lago Ataturk Dam, como alguns outros reservatórios, tornou-se reconhecido a respeito. Pela pesca comercial do reservatório, foram ganhos 1,26 milhões de dólares por ano, com uma captura de aproximadamente 1.000 toneladas de algumas espécies de peixes. Além da pesca comercial, tem um potencial de 7.000 toneladas por ano de cultivo em gaiolas e pode fornecer um valor de mercado de 14 milhões de dólares. Considerando todos os aspectos das atividades pesqueiras no reservatório, o reservatório da represa Ataturk pode contribuir 15 milhões de dólares para o PIB e empregar 1.600 pessoas. Além disso, o Festival Internacional de Esportes Aquáticos é organizado anualmente na represa Ataturk. A barragem Ataturk trouxe não só irrigação, mas também trouxe a expansão do cultivo comercial e a modernização da produção agrícola na região. Por outro lado, a produção de energia hidrelétrica da barragem de Ataturk é uma figura bastante importante na produção elétrica da Turquia. A represa Ataturk também oferece água potável para a cidade de Şanlıurfa e algumas outras cidades menores. Durante a construção da barragem de Ataturk, posteriormente, surgiram os esquemas de irrigação, oportunidades de emprego e possibilidades de treinamento para a população local. Ataturk Dam, mais do que uma hidrelétrica, também oferece instalações de pesca. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. O que você achou da represa de Ataturk Dam? Deixe nos comentários. Também deixe o seu like se você gostou desse vídeo e ative o sininho das notificações para sempre acompanhar os próximos conteúdos daqui do Construction Time. Mas se você ainda vai ficar por aqui no YouTube, assista o outro nosso vídeo que está aparecendo na sua tela. Um forte abraço e até o próximo vídeo.